Esse é o seu canal de mensagem no YouTube com o pastor Gilmar Lino. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gilmar Lino e este é mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Antes de esboçar o meu tema, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Dá o seu like, acione o sininho e compartilhe o meu vídeo para abençoar vidas. Quero falar sobre Jesus. Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Quem foi Jesus no livro de Gênesis? A Bíblia diz que em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Aquele que quando Deus se manifestou no Jardim do Éden, Deus aproximou de Satanás, cuja serpente estava com Satanás incorporado. Deus se aproximou da serpente e disse: da semente da mulher nascerá alguém que esmagará a tua cabeça. Portanto, Jesus, em Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro do Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levíticos, Jesus é o sacrifício perfeito. No livro de Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o verdadeiro profeta. Em Josué, Jesus é o capitão dos exércitos celestiais. Em Juízes, Jesus é o nosso libertador. Em Ruth, Jesus é o parente resgatador. Em 1º e 2º Samuel, Jesus é o rei esperado. 1º e 2º Reis, Jesus é o rei prometido. 1º e 2º Crônicas, Jesus é o descendente de Davi. Em Esdras, Jesus é o ensinador divino. Em Neemias, Jesus é o edificador, aquele que edifica a tua vida, aquele que transforma o teu coração, aquele que abre os céus. Ele é aquele que abençoa, ele é aquele que transforma, ele é aquele que traz a paz, ele é aquele que no momento da maior crise financeira e crise espiritual, ele envia o Espírito Santo dos céus para abençoar e transformar a tua vida. Louvado seja Deus. No livro de Esther, Jesus é a providência divina. Glórias ao seu nome. No livro do patriarca Jó, Jesus é o Redentor que vive e vive para sempre. Nos Salmos, Jesus é o nosso socorro e a nossa alegria. Em Provérbios de Salomão, Jesus é a sabedoria de Deus. Eclesiastes de Salomão, Jesus é o pregador perfeito. Em Cantares de Salomão, Jesus é o amado de nossas almas. Amado de nossas almas é Ele. No livro de Cantares de Salomão, amado das nossas almas, foi por amor a nossas almas, foi por amor às nossas vidas que Ele se entregou, que Ele se doou para perdoar o nosso pecado e escreveu o nosso nome lá no céu, no livro da vida. Louvado seja o seu nome para todo sempre. No livro do profeta Isaías, Jesus é o Messias glorioso. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Em Jeremias, Jesus é a nossa justiça. Em Lamentações de Jeremias, Jesus é o Consolador de Israel. Em Ezequiel, Jesus é representado pelas 4 fases. Observe comigo que nós encontramos este Jesus que desceu dos céus, encarnou na mulher, em Belém da Judéia. Ele encarnou em Maria, em Belém da Judéia, para cumprir a palavra do Pai, para cumprir a palavra de Deus, quando Deus disse que ele ia nascer de uma virgem. Louvado seja o seu santo e precioso nome. No livro de Daniel, Jesus é o Filho do Homem. No livro de Oséias,
Jesus é o marido fiel e orientador. Ele está lá no livro de Oséias, no livro de Joel. Jesus é o juiz das nações. E no livro de Amós, Jesus é aquele que restaurará o tabernáculo de Davi. E em Obadias, Jesus é aquele que reinará. E no livro de Jonas, ele é aquele que em 3 dias e 3 noites ressurgirá. E no livro de Miqueias, Jesus é a nossa paz. E no livro de Naum, Jesus é aquele que conhece os que nele confiam. No livro de Abacuque, Jesus é aquele que toda a terra conhecerá o poder da sua glória. É Jesus no livro do profeta Abacuque. E no livro de Sonfonias, Jesus é o poderoso para te salvar. No livro de Ageu, Jesus é a glória da segunda casa. Livro de Zacarias, Jesus é aquele que foi transpassado, porque no Novo Testamento a Bíblia diz que ele foi transpassado com uma lança por nossos pecados. Jesus Cristo de Nazaré. E no livro de Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Louvado seja Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus é Rei e é também Messias. Glória a Deus. E em Marcos, Jesus é o servo de Deus. Lucas, Jesus é o Filho do Homem. Jesus, aquele que salva, que liberta, que transforma e leva o homem para o céu. Louvado seja o seu santo e precioso nome. No Evangelho de João, Jesus é o Filho de Deus. Ele é também em João o caminho. Ele é também em João a verdade. Ele é também em João a vida. Aleluias ao Senhor Jesus para sempre. Em Atos dos Apóstolos, Jesus é o Cristo ressurreto. Na carta de Paulo aos Romanos, Jesus é a justiça de Deus. 1 Coríntios, Jesus é o Cristo crucificado. 2 Coríntios, Jesus é a imagem de Deus. Em Gálatas, Jesus é o Cristo que liberta. Em Efésios, Jesus é o cabeça da igreja. Na carta aos Filipenses, Jesus é o nosso viver. Jesus Cristo é paz. Em Colossenses, Jesus é o mistério de Deus. 1 e 2 aos Tessalonicenses, Jesus é o Cristo que voltará. Aleluia. 1 Timóteo, Jesus é a esperança nossa. E em 2 Timóteo, Jesus é aquele cuja graça nos fortifica. E em Tito, Jesus é o nosso Salvador. E em Filemon, Jesus é o doador do bem. E em Hebreus, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E em Tiago, Jesus é aquele cuja lei real é o amor. Aleluia. Primeira carta de Pedro, Jesus é a principal pedra da esquina. Na primeira carta de João, Jesus é o Cristo. Louvado seja o seu nome. Segunda carta de João, Jesus é aquele cuja doutrina nos faz ver o Pai. E em terceira carta de João, Jesus é a verdade. Aleluia. Jesus é a verdade. E em Judas, Jesus é o que tem glória e majestade, domínio e poder para sempre. E no livro do Apocalipse, Jesus é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que vai voltar para arrebatar a sua igreja e levar para o céu. Se prepare, porque daqui a pouco nós ouviremos o tocar das trombetas e esta igreja reinará com Cristo na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Prepare você para ter um encontro glorioso com o Filho de Deus
que vai voltar e nos arrebatar e nos levar para o céu e reinaremos na eternidade com Ele. Este é Jesus, de Gênesis ao Apocalipse. Acredite nele, porque Ele é, Ele era, Ele é, Ele será sempre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a justiça nossa, o nosso Salvador. Deus e Cristo te abençoe. Abençoe você, abençoe a sua vida, agora e sempre. Amém.